Agora a gente volta para os assuntos ligados ao Congresso Nacional, porque em mais uma reação de Câmara e Senado contra o Supremo Tribunal Federal, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, aprovou uma PEC que limita as decisões monocráticas da Corte. Essa proposta foi aprovada por unanimidade em menos de um minuto e é de autoria de Oriovisto Guimarães. De acordo com os parlamentares, especialmente desse parlamentar, o Oriovisto Guimarães, o STF precisa, vou abrir aspas, aprender a ser um colegiado, pois quando um único ministro decide sozinho, fica com um poder absurdo, fecho aspas. A PEC propõe medidas como a definição de prazos para pedidos de vista e a exigência de maioria absoluta de votos dos membros para suspender a eficácia das leis e também de atos normativos de amplo alcance. Esse texto precisa agora passar pelo plenário do Senado e depois será apreciado pela Câmara dos Deputados. José Maria Trindade. Zé, queria começar essa rodada contigo. Imagino que muitas repercussões sobre essa aprovação por parte da CCJ do Senado, mas como avaliou essa aprovação, um contra-ataque, podemos chamar assim, é uma medida que pode reequilibrar os poderes? Pois é, olha, hoje eu conversei com alguns juristas, entre eles o ex-deputado federal, que foi presidente da comissão da Constituinte que definiu os poderes, né? A atribuição dos poderes, ele que fez a coordenação e que durante o processo constituinte ele fez essa ligação, ouvia os ministros do Supremo Tribunal Federal e conversava com os constituintes, né? Que lidavam nesta área aí de atribuição dos poderes. Oscar Dias Correia, filho de Oscar Correia, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi até considerado um ministro que falava muito lá no sentido de fazer a defesa do Supremo. E conversamos exatamente sobre essas atribuições do Supremo Tribunal Federal. Ele me explicava, por exemplo, durante o debate na Constituinte, não se estabeleceu um limite de mandato, né, de mandato ali para os ministros, porque eram todos ministros já acima dos 60 anos de idade. E o Constituinte entendeu que seria assim, um mandato curto de ministro do Supremo, iria até 70 anos. Ele entraria aos 50 e poucos, 60 anos, iria até os 70. Mas depois isso não aconteceu, os ministros estão entrando cada vez mais novos no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a ideia de Oscar Correia, filho, é de ou estabelecer uma idade mínima ou pensar mesmo em debater a possibilidade de um mandato. Repetindo, ele foi presidente da comissão da Constituinte que estabeleceu ali as competências dos poderes. E mais, ele falava exatamente sobre essa situação atual do Supremo ser confrontado pelo Congresso Nacional, e isto é bom. Ele critica, por exemplo, que todos os debates eles visam aumentar poderes de cada um dos poderes. Aqui se fala puxar a brasa para minha sardinha. Aqui para cada ação tem um jeito de falar, tem uma frase. É essa: vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Assar a minha sardinha. E aí isso não é bom, porque tira o equilíbrio. Por exemplo, essa história da emenda que leva para o Congresso o controle constitucional. Agora, disso tudo e da aprovação rápida, em 40 segundos, Daniel. 40 segundos. Tem gente que fala em 38 segundos, mas eu medi 40 segundos. É tipo assim, falou assim, olha, em votação, permaneça como estão, aprovado, e o assunto já está pronto para o plenário. Em política não tem nada por acaso. Foi em 40 segundos porque ninguém reagiu. E por que ninguém reagiu? Porque tinha um acordão geral. Então o Supremo tem que ficar com a barba de molho. E ficou, e assinou, e o recibo, né, como se diz, acusou o golpe. O presidente do Supremo, né, deu uma declaração mostrando ali que realmente está preocupado. E fez comentários. Respeito o debate, mas o mérito é impróprio. É o resumo do que disse o presidente do Supremo. São boas cotoveladas. Eu acho que esse debate é positivo para que os poderes se organizem ou se reorganizem, né?
Pois é, e esse aspecto destacado por vocês, eu acho sintomático, né? Porque uma aprovação em segundos, em menos de um minuto, sem um debate ali, pelo menos no plenário da CCJ, me parece importante um recado direto para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Gani, concorda com a avaliação do Zé Maria? Como viu essa aprovação por parte da CCJ do Senado, considerada a mais importante comissão, né? Concordo absolutamente. É uma reação de setores importantes da sociedade a esse ativismo judicial do Supremo. Veja que o Congresso está reagindo, veja que setores da imprensa estão cobrando que haja um fim desse ativismo judicial por parte do Supremo, a própria OAB e a opinião pública também, que é uma instituição bastante relevante, bastante importante. E esse ativismo é um dos pilares aí das críticas, né? Porque o Supremo, ele interfere em processos de privatização, interfere no imposto sindical, numa decisão ali de cima para baixo, desrespeitando algo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, desrespeitando a vontade popular de parlamentares eleitos representando a população. Legisla em relação ao aborto, a legalização do aborto, legisla em relação à descriminalização das drogas, legisla em relação ao fim do marco temporal, atentando contra a propriedade privada, portanto, atentando contra a Constituição Federal. O aborto atentando contra a vida, legalização das drogas atentando contra a liberdade. Então, apenas aqui eu trouxe alguns exemplos, Caniato, né, dessas críticas que se fazem ao Supremo Tribunal Federal. Eu nem estou entrando no mérito em relação às questões processuais, inquérito e prisões baseadas em fake news. E fake news não é crime. Então não existe crime sem lei que o preceda, inquéritos perpétuos, inquéritos abertos de ofício, onde se mistura a figura do réu, né? Da vítima, do juiz, do promotor, desrespeitando todo o sistema acusatório, falta de individualização de conduta. Então são inúmeras críticas e não é possível que tantos setores da sociedade estão indignados, e prova disso é essa resposta do Congresso, e muito simbólica essa resposta, né? Em menos de um minuto, dando uma resposta de que, olha, precisa de um limite ao Supremo Tribunal Federal, a essas decisões que o Supremo vem tomando. Pois é, os senadores acabaram não falando, mas dizendo muito, né? Tipo, nós concordamos e nem precisamos debater esse projeto, nós assinamos embaixo. Mota, claro que já houve repercussões, inclusive os jornalistas questionaram o novo presidente do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria que foi aprovada na CCJ, e ele disse o seguinte, vou abrir aspas, o STF funciona bem, eu não vejo razão para mexer, fecho aspas. Você, Mota? Eu não acho que essa seja uma medida contra ninguém, eu acho que essa é uma medida a favor do equilíbrio, a favor da sobriedade. É uma medida a favor do aperfeiçoamento dos mecanismos democráticos. Não é isso que a gente defende todos os dias, que tanta gente defende em discursos belíssimos. É sempre importante lembrar que não existe receita pronta para a democracia, não existe um manual onde você vai consultar em caso de dúvidas. Todos os países experimentam esses momentos de dificuldades institucionais, em que as coisas travam. Eu toda hora dou exemplos aqui que aconteceram nos Estados Unidos, são muitos exemplos. O melhor caminho continua sendo o da autocontenção. É quando um poder poderia se meter nesse assunto, mas ele para e pensa e diz o seguinte, a legitimidade para tratar dessa questão não está aqui, está em outro lugar. Então, eu vou ficar quieto e não vou fazer nada. Cláudio Dantas, também queremos ouvir sua avaliação sobre essa proposta aprovada pela CCJ do Senado Federal. Muito provavelmente irá avançar, será votado também pela Câmara dos Deputados. Teremos, então, mudanças importantes no trâmite do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às decisões monocráticas dos ministros, Dantas?
Daniel, esperamos que sim. Como bem disse o Mota, é um aperfeiçoamento. É preciso legislar para aperfeiçoar as instituições, já que elas não fazem isso, né? Não fazem essa reflexão e se auto-aperfeiçoam. Então, o Congresso tem essa atribuição, inclusive atribuição para discutir sobre modelo de indicação de ministro, mandato de ministro, algo que foi ironizado pelo ministro Gilmar Mendes ontem, né? E causando, inclusive, uma reação ainda maior de indignação por parte de senadores. É importante que o Senado faça o seu trabalho. Ele tem essa prerrogativa de melhorar o judiciário, de melhorar o Supremo. Nesse caso específico, olha, é de fato uma decisão benéfica. Eu comentei aqui que aquela PEC do equilíbrio entre os poderes, ela tinha um certo exagero. Essa aqui não. Essa aqui ela vem para melhorar, de fato, para reduzir o desvio que vem sendo feito com essas decisões monocráticas. E aí a síntese dessa lei é o seguinte, é justamente vedar a concessão de decisões individuais que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral do presidente da República, do presidente do Senado Federal e da Câmara, justamente para que não haja interferência entre os poderes. A Constituição deixa claro, autonomia e independência. As autoridades que lideram essas instituições podem naturalmente ter um diálogo que favoreça a harmonia desses poderes, porque a harmonia dos poderes é a harmonia da República. E o que está acontecendo é uma completa desarmonia, um desequilíbrio completo, total. Você tem um poder entrando no outro, o executivo querendo também legislar, o legislativo querendo fazer o trabalho do executivo, o judiciário tentando legislar e também interferindo. Muitas vezes nós vimos acontecer, né? Indicações de ministros serem revogadas, indicação de presidente, né, de diretor de Polícia Federal sendo impedida. Isso por decisão monocrática, que a decisão seja submetida a plenário. Eu puxei aqui na justificativa desse texto, recomendo que quem nos assiste ou quem nos ouve no rádio, vá lá, é simples achar. Se você colocar lá PEC 08/2021, no Google você já vai ser encaminhado diretamente para o link da tramitação lá na página do Senado. E aí você vai em documentos e puxa o texto original desta PEC do senador Oriovisco, que teve o apoio total aí de vários senadores, e lá ele remete, olha como é importante você fazer algo fundamentado, né? Ele se remete a estudos que foram feitos para justificar ou para mostrar o abuso das decisões monocráticas e para justificar essa correção. Não é uma coisa tirada da cartola, como a gente vê aí em boa parte dessa imprensa comercial. Nós temos aqui, por exemplo, olha, um levantamento que mostra que de 2012 a 2016 foram tomadas exatamente 883 decisões cautelares monocráticas. Uma média aí de 80 decisões por ministro. Na última década, mais de 90% dessas decisões liminares em controle concentrado foram monocráticas. Para agravar ainda mais o quadro, considerando aí o período de 2007 a 2016, período do PT, o tempo médio entre a decisão individual concessiva de liminar em ações de controle concentrado de constitucionalidade e a primeira oportunidade de manifestação no plenário é de 797 dias, ou seja, na média, passaram-se mais de 2 anos para que o relator tomou a medida cautelar, a decisão monocrática, submetesse ao plenário a sua decisão. Ora, bolas. Não dá, né? Tomo a decisão que eu quero, 2 anos depois é que eu tiro da gaveta e submeto ao plenário. E o dano que você causou? Então é preciso, sim, que se aprove de forma urgente essa PEC. Ela é uma PEC que vem a equilibrar esses poderes, já que a chamada autocontenção, como bem mencionou o Mota, ela parece esquecida. Hoje, Daniel, o presidente do Supremo, né, ele falou que são 2 assuntos de autocontenção aí. O primeiro, esse que o Dantas está falando. E outro do mandato, né? Estou dizendo o que ele falou. Ele falou que, é verdade, a Rosa Weber já colocou um freio nisso e leva imediatamente ao plenário. Mas não precisava, era só não tomar a decisão e jogar direto no plenário. E o outro é pedido de vistas. Um ministro faz um pedido de vistas e congela o julgamento eternamente. A partir daí surgiu aquela expressão, ele pediu vista e sentou em cima do processo. E o processo fica engavetado por muito tempo, né, Zé?
E a autocontenção funcionou, porque aí agora um pedido de vistas ele tem que ser reapresentado em 30 dias. Eu vou só contar uma historinha aqui. Para aprovar uma lei é um suor. Deputados ficam aqui 6 mandatos e não aprova uma lei. Ela tem que ser apresentada, vai para as comissões, tantas comissões quantos assuntos ela atingir. Então, Comissão de Justiça para ver redação e tecnicidade e juridicidade, família, se envolver família, economia, meio ambiente, depois vai para o plenário. Aprova no plenário, se aprovar, né? Vai para o Senado, que passa pelas comissões, vai para o plenário. Depois, sanção do presidente da República. Não, isso se não mudarem o texto, né? O ministro do Supremo considera essa lei inconstitucional, tem alguma coisa errada, né? Pois é, você ganha. Não, eu acho que essa PEC é um primeiro passo, quer dizer, limitar essas decisões monocráticas. Agora, mesmo limitando as decisões monocráticas, e aí tem uma decisão do colegiado, tem que também ter um limite, porque tem matérias que são exclusivas do Congresso Nacional. E aí o Supremo acaba legislando. Você percebe isso pelos argumentos. Você vê lá o argumento e fala, mas onde é que isso aqui está escrito na Constituição? Não está escrito em nenhum lugar. É um voto ideológico, mas, sem sombra de dúvidas, é um primeiro passo. Agora, Zé Maria, várias pessoas, inclusive aqui na nossa plataforma digital, estão fazendo perguntas e questionamentos sobre a PEC. Você mencionou a dificuldade que é para um parlamentar aprovar um PL, um projeto de lei relativamente simples. Tem que passar pelas comissões, vai para o plenário, depois vai para outra casa. Se não mudar, vai para a sanção do presidente. Se mudar, volta mais uma vez para a casa original que ela foi inicialmente proposta. Agora, por ser PEC, ela teria alguma dificuldade de aprovação nas duas casas? Lembrando que a situação tem um contingente substancial de deputados, que PEC são necessários 3/5, não são? São 49 senadores e 308 deputados. A Constituinte, a Constituinte é o trabalho que se formou a Constituição de 88, né? Ela mostra ali o debate sobre essa situação e colocou a emenda constitucional como possibilidade de mudança. Se existe essa possibilidade de mudança, é que o Constituinte previu que a Constituição brasileira teria que ser modificada. São 132 emendas de modificação na nossa Constituição. São muitas, né? Nós falamos aqui ontem que a Constituição americana tem 27 em toda a sua história, 27 emendas. Nós temos 132 emendas promulgadas, porque a emenda não vai para o presidente da República, de 88 para cá. Só que esse instrumento é tão poderoso que ele não pode ser apresentado por um deputado ou por um senador. Tem que ser por um grupo de deputados, 171 e 49 na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Então, assim, é um instrumento difícil. O presidente da República pode apresentar a emenda como presidente da Câmara e do Senado, mas um deputado e um senador não. Então é uma excepcionalidade. O quórum é excepcional, né? 308 deputados na Câmara não é fácil. 308 votos positivos. Se for 307-40, a emenda não é aprovada, para você ter uma ideia. Então vem com uma força muito grande e é promulgada e tira do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de dizer que é inconstitucional. Como considerar uma emenda à Constituição inconstitucional? A não ser que seja cláusula pétrea. E o próprio presidente do Supremo disse que cláusula pétrea é direito individual, está lá na Constituição, as imutáveis, né? São as pétreas. E, inclusive, poderes. Então, haverá um debate aí sobre essa situação. Exatamente. Mota, só para fechar essa pauta. Não, Dantas quer fazer um complemento, eu passo para o Mota para fechar. Vai lá, Dantas. Só um complemento, pegando carona nisso que o Zé falou, do apoio necessário, né, para a apresentação de uma PEC. É bom que se diga que essa PEC teve o apoio de diversos partidos. Esquerda, né? Direita, centro, né? PSD, Rede, PDT, Podemos. O silêncio hoje na aprovação rápida denuncia isso. Então é bom que fique claro. E recomendo mais uma vez, a justificativa dessa PEC, ela é muito bem fundamentada, inclusive pegando experiências internacionais, citando, por exemplo, que os tribunais superiores, até melhor dizendo, os
dos tribunais supremos, né, na Europa, nem possui essa figura de decisão monocrática, né? Então, assim, a gente aqui já exorbitou para além do razoável esse poder, vamos dizer assim, pessoal, né, que um ministro tem de poder interferir nessas leis e normas de outros poderes. A gente está falando disso, está falando nem de habeas corpus, não estamos falando de decisões cautelares aí do ponto de vista, né, de criminal, nem nada disso. A gente está falando aqui justamente de ações que têm esse poder de interferir em atos normativos de outros poderes. Agora, Mota, para fechar esse debate que envolve mudanças, possibilidades de ajustar regras do Supremo Tribunal Federal e de cortes superiores, muitas vezes isso tem uma cara de protesto por parte de congressistas. Mas a gente, digamos, está numa caminhada, né? Está no estágio inicial. Acho que esse debate deve crescer e deve transbordar para outras coisas relacionadas ao Poder Judiciário. Você, particularmente, defende mais mudanças estruturais, substanciais, tipo mudança no mandato ou a idade de ministros, enfim, tem algum elemento que você quer colocar na mesa? Eu não acho que a criação de um mandato fixo vai resolver problema nenhum, e ela pode criar um novo problema, né? Porque isso pode fazer com que a Suprema Corte vire uma espécie de estatal, de agência reguladora. Aí todos os políticos vão ficar de olho nos mandatos para poder indicar os seus indicados, e aí a gente pode até piorar uma situação que a gente está tentando consertar. Agora, você me fez ontem uma pergunta, Daniel, que é o que eu copiaria dos Estados Unidos para o Brasil? Sim. E eu respondi a Constituição. Deixa eu te dar agora uma segunda opção. Vamos lá. Enquanto a gente estava discutindo, eu entrei aqui, fiz uma pesquisa e eu vi o seguinte: a Suprema Corte Americana recebe, em média, todos os anos, entre 7 mil e 8 mil petições para que ela julgue. Você sabe, em média, quantos julgamentos a Suprema Corte Americana faz por ano? Não. 80. Eu não acredito. É isso aí. Impressionante. E aqui 100 mil, né, Mota? Pois é. Aí a gente consegue ter um comparativo, porque assim, tudo acaba caindo no Supremo, até briga de condomínio já foi parar no Supremo Tribunal Federal. Vai lá, Zé. O ministro Dias Toffoli acaba de decidir hoje aí sobre um roubo de R$121 e há uma grande reação dizendo, olha, eu quero roubou R$121, tá bom, mas julgar isso no Supremo chegou a esse ponto. A origem da Constituição é a Constituinte. Eu recomendaria uma análise nos debates sobre cada assunto, né? O Supremo foi criado para fazer o controle constitucional, matéria constitucional. A última instância da Justiça seria o STJ. Sobre mandatos, Mota, olha que preocupação. Os constituintes achavam que definir um mandato para o Supremo Tribunal Federal seria garantir um trabalho extra para eles. Eles ficariam 10 anos no Supremo, sairiam e iriam ganhar muito dinheiro fazendo pareceres, sendo advogados, e é uma realidade. E você vê aí os últimos ministros do Supremo Tribunal Federal, um parecer deles custa uma grana. É dinheiro que eu não ganho num dia inteiro de trabalho. Exatamente. Vou entrar para a política, né, Zé? Eu não ganho em um mês, Não sei se você ganha no ano. Um ano. Eu fiquei com vergonha de dizer a minha vida inteira. Olha, tem parecer de 500 mil, 300 mil. Aliás, isso aí é importantíssimo, né? Já que está no debate isso, a gente estava conversando no Jornal da Manhã sobre essa questão de mandato. Eu também sou absolutamente contra mandato. Eu acho que tem que ter limite mínimo de ingresso, porque você espera que na Suprema Corte estejam as cabeças brancas dessa nação, né? No judiciário. Mas qual seria o corte, juristas então? De cabeça. Você defende qual corte, então? Idade? Ou sem cabelo, né? Idade, eu acho que tem que ter um limite. Tem que subir essa régua, né? Você não pode esperar, né, que um ministro que não tenha ainda, né, porque não adianta, não é só a experiência
em lidar com a justiça, com a vida de pessoas, porque todo ato jurídico envolve alguém, envolve dramas pessoais, pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Então, para você exercer esse poder, você não adianta ser, não basta você ser um jurista de excelência, um grande técnico, você precisa ter experiência de vida, você precisa ter rodagem. Ter rodagem, você precisa ter visto muita coisa, inclusive para ter ponderações sobre a aplicação e a interpretação das leis. Então, assim, você não pode agir por interesse pessoal, você não pode agir por interesse partidário, ideológico, você não pode se deixar contaminar com isso. Ou seja, você tem que indicar para ministro do Supremo aquele sujeito que, primeiro, que ele tem uma vida jurídica brilhante, aquele que exerceu de forma absolutamente competente e notável a sua carreira ali, né? Exerceu ali a arte, né? De julgar durante até o exercício mesmo, né? Eu tenho as minhas restrições em relação a advogado ou integrante do Ministério Público, mas considerando todos, vamos dizer que todos que vêm, né, seja o advogado, ou seja o procurador, ou seja o juiz, todos eles têm de ter ter percorrido um caminho e ter deixado um rastro de exemplos, né? Um rastro exemplar, realmente uma carreira que tem uma trajetória que seja exemplar, que sirva realmente de exemplo, que as pessoas olhem e admirem. E ele precisa chegar ao Supremo sem nenhuma ambição. Tem que ser o coroamento da sua carreira e não algo que ele almeje para chegar a algum lugar, para exercer o poder. Porque o que nós estamos vendo são pessoas que querem ocupar um lugar de ministro para exercer o poder. Um poder que a gente vê que é um poder incontestável. Então, essa questão do mandato não vai resolver. Você precisa realmente elevar a régua da idade, melhorar a fórmula de indicação, inclusive há propostas, né, de indicação compartilhada, que venham indicações do próprio Supremo, do Congresso Nacional, não só do presidente da República. Você, de alguma maneira, distribui essa responsabilidade entre integrantes dos três poderes. Agora, a questão de mandato realmente ela não resolve nada. Muito pelo contrário, vai criar esse tipo de problema. Porta giratória. O sujeito entra, ganha o status de ministro, passa a ter um poder fenomenal e depois sai e vira alguém cotado, né? Alguém que tem aí realmente que seja trânsito, né? Que os empresários que têm interesse, né, busquem, né, com ânsia, né? Porque quem não quer, né? Um grande empresário que tem pendências na justiça, que tem pendências no Supremo, quer justamente como advogado um ex-ministro. Isso aí é a prática comum do mercado.